Estamos com o prefeito Saulo na Estrada Caiçara. Saulo, isso aqui é o começo da gestão, é isso? É isso daí. A princípio a gente tinha essa necessidade de estruturar a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Agricultura e Agropecuária, né, que agora também tem essa responsabilidade de ajudar na manutenção das estradas. Encontramos a Prefeitura com 80% dos equipamentos todos sucateados, sem nenhuma condição de atender a demanda da população, e aí começamos a estruturar usando os contratos que a Prefeitura tem de locação de máquina, de equipamentos. Né. Tinha aquela dificuldade de orçamento, o orçamento foi desenhado pelo governo anterior, não tinha disponibilidade nenhuma de dotação orçamentária para acionar esses contratos, e aí agora, após um tempo aí de um trabalho de gestão que a gente fez, de reengenharia financeira, vamos dizer assim, a gente conseguiu levantar recursos para poder acionar esses contratos, equipar a prefeitura através desses contratos e atender, né, essa demanda, esse clamor popular que é a manutenção das estradas rurais, principalmente dos produtores, né, da cidade, que precisam de uma qualidade melhor de estrada para poder escoar a mercadoria. E prefeito, a gente sabe que a cidade é muito grande, né? O que está previsto a nível de equipamentos? A nossa ideia a cidade geograficamente ela é dividida por duas rodovias, Dom Pedro e Fernão Dias, né? E naturalmente nós já temos um desenho ali de 4 regiões divididas por essa, né, que são, a gente consegue identificar por essa divisão das duas rodovias. A nossa ideia são 4 frentes de trabalho, uma em cada região, uma em cada setor, dividir a cidade em 4 setores, e fazer um trabalho de 10 meses, constante, né? Conseguir segurar esses equipamentos em todas as regiões da cidade durante 10 meses para a gente fazer um trabalho de manutenção assim constante, né, para não ter problema, principalmente agora no período da seca. Quando chegar em dezembro e janeiro, que é um período que chove muito, né, a gente tem uma dificuldade de trabalhar, mas daí as estradas já foram preparadas com cascalho, com sangra de água, né, para a gente poder manter uma qualidade de estrada para o nosso agricultor, para o nosso produtor e para os moradores das regiões durante todo o ano. Não como acontecia antes. Era um trabalho, eram linhas de frente temporárias de 2, 3 meses, né? E a realidade que a gente tinha era 450 quilômetros quadrados, 450 quilômetros quadrados aí de cidade com estradas todas abandonadas, né? Essa era a realidade da cidade que a gente quer mudar, pretende mudar e vai mudar. E prefeito, a gente sabe que toda a frota da prefeitura está muito sucateada. Esses equipamentos estão sendo locados. Existe uma previsão, existe um planejamento com relação à prefeitura estar adquirindo esses equipamentos? Existe. Para atender a demanda, como a cidade está muito abandonada, muito largada, a ideia é trabalhar com alocação nesse primeiro momento. Mas no paralelo, a gente ir estruturando, ir comprando. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos ter que alienar, vender tudo o que nós temos de sucata, porque o custo de manutenção é muito caro e não compensa, né? E no paralelo a gente vai se estruturando. A cada equipe que a gente conseguir montar, que a gente conseguir formar, né, o chamado comboio, que é formado por uma reta escavadeira, uma moto niveladora, uma carregadeira, uma roçadeira hidráulica, um caminhão-pipa e 2 caminhão basculante, né? Cada equipe que a gente conseguir montar, a gente abre mão da locação de uma equipe, até que a gente tenha aí 5 frentes de trabalho nossa própria da prefeitura. E estruturar também a parte de pessoal, que a prefeitura não tem. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje de motorista, de operador, né? A prefeitura não tem uma estrutura de recurso humano, nem se a gente tivesse o equipamento. Então é um trabalho que a gente praticamente está começando do zero. A Secretaria de Infraestrutura não assim, existia só no papel, né? Mas a realidade que a gente encontrou foi uma realidade muito ruim, toda abandonada, toda largada, e a gente está fazendo esse trabalho de estruturação, né? No paralelo ao atendimento à população, porque os dias estão, né, o mandato está acontecendo e aí a gente tem que trabalhar. E prefeito, são pouco mais de 3 meses de mandato, né? Estamos chegando aí aos 100 dias, né? Aqueles famosos 100 dias que todo mundo começa a cobrança e tudo mais, né? Como o senhor avalia esses 100 dias? A gente sabe que esse trabalho que está sendo feito aqui, muitas vezes as pessoas da cidade acabam nem sabendo o que está sendo feito, né? Assim como outros também de outras regiões, as pessoas daqui acabam não sabendo o que está sendo feito também. Como que você está enxergando esses 100 primeiros dias? Olha, a gente está muito focado no resultado final, né? É normal
quando você tem um início de governo, uma mudança de contexto político radical, como aconteceu em Atibaia, que o prefeito que entra, ele dá um up na cidade assim, ou um plus de realizações que não condiz com a realidade do município. Mesmo porque ele faz isso na parceria com os empreiteiros, na parceria com as empresas que têm contrato com a prefeitura, e acaba realizando o serviço que não condiz com a realidade, né? Você vê a ação acontecendo, mas é uma ação que não vai ser constante. Ela vai acontecer naquele início de mandato para mostrar que mudou, mas depois a cidade volta na rotina normal. A gente está fazendo o contrário. A gente está se estruturando, mudando o conceito, aquilo que a gente identificou que estava errado, que tinha que mudar. A gente está colocando o dedo na ferida para que a gente tenha resultado efetivo ao longo dos 4 anos do mandato, né? Então a estruturação, por exemplo, da Secretaria de Infraestrutura é uma coisa que não vai ser nos primeiros 100 dias de governo ou nos primeiros 6 meses. É uma coisa que vai acontecer ao longo dos 4 anos de mandato, porque a gente está se preparando para isso. Então talvez no início, no primeiro mês, nos primeiros 40 dias, você não viu uma grande realização, mas a gente está se preparando para manter a qualidade do serviço ao longo de todo o mandato, e não só temporariamente como acontecia. Um outro exemplo disso é a manutenção de limpeza na cidade. Quando eu assumi a prefeitura, a cidade tinha apenas 9 varredores, né? Hoje a gente tem 150 pessoas trabalhando na manutenção. Uma cidade que ficou aí desde do início do período eleitoral no ano passado, uma cidade que ficou abandonada, largada, caminhão tapa-buraco, né? A gente deixou de fazer com asfalto frio e passou a fazer com TBR, um caminhão térmico, onde você utiliza 95% do material, e a qualidade do serviço ele tem uma duração maior. Então a gente está mudando o conceito, está colocando o dedo na ferida, fizemos o tão prometido choque de gestão, né? A gente está economizando aí de 500 a 600 mil reais por mês com o corte de folha que a gente fez de comissionados, e são coisas que lá na frente eu tenho certeza que a população vai perceber que mudou, que é um governo novo e a cidade vai caminhar para melhor. E prefeito, nesses 100 dias, o trabalho que está sendo feito a nível de planejamento, de projetos, quem sabe que são mais a longo prazo, né, que tem que ser encaminhados, por exemplo, para o Estado, para o governo do Estado e tudo mais. Essa parte também, a nível mais futuro, a nível médio prazo, ele também está sendo cuidado. Também está sendo cuidado. Uma coisa que a gente também está procurando fazer, não existia e a gente está mudando, é conceito também, projetar a cidade, né? A gente está olhando não só a estrada Caiçara, não só uma rua do Maracanã, não só o posto de saúde. A gente está olhando toda a região inteira precisa de desenvolvimento. E aí você precisa se planejar. É claro que ao término do planejamento você chega num volume de investimento muito alto, né? Mas com o planejamento na mão você consegue identificar aquilo que de fato é a prioridade do bairro e ataca as prioridades, né? Então o que a gente tem feito? A gente tem planejado as regiões de maneira macro, né? Saneamento básico, infraestrutura, manutenção, segurança, saúde, educação. A gente olha para a região, faz um diagnóstico e faz o planejamento, inclusive onde serão implantados os equipamentos públicos, posto de saúde, creche, escola, para que as decisões elas tenham continuidade e sejam coerentes, né? Antes, o que a gente identificou? Era tudo muito assim no susto. Ah, eu tenho 200 mil aqui, vamos fazer um posto de saúde. Só que daí não tem o recurso para pôr o médico, para pôr a enfermeira. E aí a qualidade do serviço prestado no posto de saúde é ruim. Por quê? Porque as pessoas que estão lá são ruins? Não. Porque a estrutura é ruim? Não. Porque não está preparado, né? Foi uma ação política. E é isso que a gente quer evitar, né? A gente quer planejar a cidade num todo, macro, para que as ações sejam... a aplicação do recurso seja muito eficiente, né? E aí entra o trabalho de relacionamento com o governo do estado e o governo federal, uma coisa que não existia, era muito distante, né? O município, o contexto político estava distante do governo do estado e do governo federal, e algumas ações em Atibaia a gente precisa desse aporte de recurso, né? São ações aí eu vou te dar um exemplo, a gente está planejando a duplicação da Jerônimo, por exemplo, é uma obra de 70 milhões de reais e o município não tem condição de fazer, né? Mas a gente já está trabalhando no relacionamento para buscar esse recurso no governo do estado ou no governo federal, e é o que eu tenho feito aí politicamente, né? Fazer esse trabalho de estreitar relacionamento com outras esferas do poder. Todo esse trabalho, Saulo, a gente sabe que estava já no teu programa de governo, né? Essa diretriz vai seguindo, está surgindo algumas surpresas aí que você está tendo que tapar buracos aí que apareceram? Está surgindo. A minha maior preocupação sempre foi que a equipe ela caísse na rotina operacional administrativa, né?
o dia a dia do poder público ele é muito burocrático e ele toma muito tempo, ele desgasta muito, né? O que eu tenho pedido para todos os secretários, para a linha de frente do nosso governo, é que vá para a rua e para que a gente tenha ousadia, a gente precisa ter ousadia, né? Para planejar e ter peito para enfrentar os problemas da cidade. E fazer esse contato com a população como nós estamos fazendo aqui hoje, de vir no bairro conversar. O poder de decisão ele fica mais afiado quando você está ali no calor, sentindo com a população o problema que ele está passando. Então é isso que a gente tem pedido, para fugir da rotina administrativa operacional. Esse acho que é o grande problema de todas as administrações. Os secretários entram, começa a chegar processo na mesa, aquele monte de problema, e o dia vai passando ali. E é isso que nós não podemos deixar acontecer, né? Cair na burocracia do poder público. Esse é o grande problema. Herdamos algumas coisas ruins, né? Algumas coisas até que aconteceram de maneira intencional, né? Mas que a gente não quer dar mídia para isso, não quer tripudiar em cima disso, mas que prejudicaram o andamento e atrasaram um pouco as nossas ações, né? Mas a gente está colocando a casa em ordem e eu tenho certeza que no máximo em 6 meses a prefeitura, a engrenagem vai estar rodando aí de uma maneira bem tranquila e mais rápida. Nós da Atibaia TV somos testemunhas, inclusive o Saulo, que está difícil conversar com o secretariado, né? Porque parece que o pessoal está atolado, está realmente tendo muito compromisso, muitas coisas para estar sendo resolvidas, né? E muitas vezes fica até difícil estar conversando com a gente, mas a gente entende, né? A gente entende que esse começo de governo realmente é uma dificuldade muito grande, mas a gente torce, né, muito. Não só por você, tá, Saulo, claro, pela sua administração, mas principalmente pela cidade, né, pelas pessoas que realmente utilizam, por exemplo, uma estrada dessa como todos os dias, né, com dificuldades muitas vezes para levar até um paciente, até um posto de saúde, coisas desse tipo, chega lá, não tem médico, enfim, a cidade realmente ela vem há muito tempo sofrendo, né, com descaso, com descompromisso e com um governo que realmente estava ausente, né. Então a gente espera, Saulo, é a primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade de ter uma entrevista com você, então a gente espera realmente que o governo seja excelente, né, eu acho que essa é a expectativa da cidade. Eu queria agradecer a oportunidade, a Atibaia TV, que agora inovou aí, tenho acompanhado, é uma ferramenta assim essencial, faz esse trabalho de mostrar para a população o que de fato está acontecendo, ouve e vê os dois lados da moeda, isso é uma coisa importante, a gente está totalmente à disposição, né? Quer fazer esse trabalho de parceria, de estar junto, porque a mídia é esse braço, né? A mídia é essa ferramenta que mostra para a população que de fato a coisa mudou, né? Então a gente está à disposição, de portas abertas, o que precisar da gente de passar informação ou para acompanhar, fazer essa cobertura legal que você está fazendo aqui hoje da nossa visita no bairro. A gente estou muito feliz, é muito gratificante e colocar o nosso governo aí à disposição, tá bom? A gente que agradece, a Atibaia agradece, e você que está acompanhando a Atibaia TV, continue com a nossa programação.